Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está bem? Bom, hoje eu quero compartilhar contigo uma palavra da parte do Senhor, ok? E eu garanto que vai falar fortemente ao teu coração, te fazendo o pedido de se inscrever lá no nosso canal, no YouTube, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, e nos seguir lá no Instagram com a nomenclatura Meditando na Palavra, ok? Alguém já lhe disse hoje que você é uma bênção? Bom, eu garanto que Deus hoje vai falar bastante e profundamente ao teu coração, porque a palavra de hoje se faz necessário um pouco do teu entendimento, um pouco de tua atenção. Hoje eu peço que você, por favor, abra junto comigo a tua Bíblia na segunda carta ou na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Ainda continuando, capítulo 3, versículo 3, nos diz o seguinte: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram o que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Só até aqui. A partir de hoje, eu quero falar sobre tais características. E eu te faço um favor que não perca esses áudios, porque nós vamos falar de um a um. Esclarecer de que nos dias atuais nós temos visto situações onde as quais muitos se identificarão com isso. E é necessário de que urgentemente haja uma mudança espiritual em prol de não agradar aos homens, mas agradar tão somente a Deus. Antes, porém, eu peço que nós oremos. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra. Olha, Deus, Tu és um Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Pedimos de que hoje o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra. Não para que possamos estar nos promovendo, mas para que a Tua palavra, para que o Teu nome seja engrandecido, porque isso é o que importa. Senhor, fala conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, Paulo nessa segunda carta está falando, ou está escrevendo para o seu servo Timóteo, e se faz necessário entender de que a veracidade, a verdade, onde a qual Paulo aplica tais palavras, faz com que a gente fique de sobremodo abismado em prol do que tem ocorrido nos dias atuais. E baseado nisso, o Senhor ministrou ao meu coração acerca de cada dia eu falar em cada pessoa, em cada característica, diga-se de passagem, não favorável ao coração de Deus. Ou seja, coisas que fazem com que nós nos corrompamos nos dias atuais. Cada vez mais há uma corrupção espiritual, de modo de que a gente vai se afastando e quando menos se espera, já não sentimos mais a presença de Deus, já não nos identificamos mais como igreja. E eu creio que Deus ele vai te esclarecer. Te digo uma coisa, vão ser palavras profundas, fortes e que de certa forma chocará a muitos. Porém, a palavra precisa ser dita, doa a quem doer, goste a quem não gostar. Amém? Eu não sei quantos áudios serão falados, mas de uma coisa eu te garanto, Deus vai falar contigo.
É necessário em que haja uma mudança, uma reforma espiritual, e assim tendo em vista a santidade de Deus. Faz-me lembrar que quando Deus ele dará ordem a Moisés para passar o Jordão, ele disse: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará entre vós maravilhas. Santidade. Contexto de santidade é se separar, é acima de tudo agradar a Deus e buscar tão somente se santificar através da palavra. Mas muitos hoje em dia querem viver da sua forma, querem agradar aos homens e desagradam a Deus, porque não quero perder amigos. Se você soubesse que o único amigo que realmente te dá valor é Deus, você viveria agradando mais a Deus do que aos homens. Eu sei que essa palavra vai machucar, eu sei que esses dias não vai dar tanto cartaz, mas eu não estou preocupado com isso. Minha única preocupação é que você acorde para a espiritualidade que Deus tem para você, para a profundidade espiritual de buscar o Espírito Santo, o batismo, agradar tão somente a Deus, e só assim você, cada vez mais, sentirá o quanto Deus te ama. O que Deus tem em tua vida. Amém? E baseando nisso, hoje eu quero só dar uma pincelada em prol de cada característica. E é interessante a gente observar que Paulo vai dizer para Timóteo algo bem interessante. O que eu acho mais interessante, meus amados, é que Paulo vai relatar algo que é algo que corriqueiramente tem ocorrido. E isso, quando ele fala aqui nos últimos dias, é que de certa forma, num momento atual que estamos vivendo, nos dá a entender biblicamente, religiosamente e espiritualmente deste assunto muito sério. Nos últimos tempos, haverão nos últimos dias, Paulo vai falar logo no versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E se a gente olhar, há de se convir que as coisas estão dificultando a cada momento. Cada vez o negócio piora. E a gente bem entende que quando Paulo fala isso, nos últimos dias, Paulo está falando dos sinais que haveriam de acontecer concernente à volta de Cristo. Se a gente olhar para todo lado, vai apontar que Jesus está voltando. Mas muitos têm brincado, muitos têm levado em consideração, e eu sempre ouvi isso, mas eu sempre levei a sério quando muitas vezes as pessoas diziam: olha, Jesus está voltando, e as pessoas até riam e diziam: mas desde o tempo dos meus tataravós, eu ouvia isso e Jesus nunca voltou, mas na verdade Jesus volta para aquele que de repente está bem em sua casa e, pasmem, tem alguma doença e Jesus o guarda. Daí então a gente pode se entender que Jesus voltou para aquela pessoa. Eu não sei se o dia de amanhã eu estarei aqui, mas eu luto todos os dias para que a minha coroa não seja tomada. Porque a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, meu amado, esta palavra é muito séria. Esta palavra vai te confrontar e vai fazer entender que, na verdade, o céu existe, Jesus está voltando e a gente precisa cada vez mais santificar o nosso altar. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de ficar com um pé na igreja, outro no mundo, mas é tempo de juntar os pés de uma maneira espiritual e vivermos em prol de agradar a Deus, não somente e somente a Ele. Hoje em dia brinca-se com tudo, e principalmente com a palavra de Deus. E bem sabemos de que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, ou seja, colherá. Mas sabe de uma coisa? Se a gente cada dia mais buscar um minuto para agradar a Deus, um minuto para se santificar, se buscar, acima de tudo, intimidade com Deus, a gente vai ver que as coisas do mundo vão passando, vão acabando e a gente vai agradar a Deus. A partir de amanhã, eu te convido a mergulhar na palavra e entender o significado de cada isso, de cada palavra, de cada tradução,
E acima de tudo te fazer entender e compreender de que Deus, Ele quer de nós como igreja um altar santo, palavras santas. Eu não estou dizendo que você agora vai virar um santarrão, não, mas eu estou dizendo em termos de restaurar o altar. Você que nunca mais sentiu a presença, eu creio que você vai sentir a presença de Deus, porque pouco a pouco você vai tirar aquilo que minava a tua intimidade com Deus. Oh, Arabagai, Soncheremanda, cante o remantra. E vai, quando terminar essa série de áudios, você vai dizer verdadeiramente: eu estava cego e a minha cegueira era espiritual, mas a partir de hoje eu vou agradar tão somente a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E hoje eu te faço a seguinte pergunta: está pronto para brilhar? Mas não é roubar o brilho de Deus, não é brilhar espiritualmente, porque avivamento no original quer dizer tornar a brilhar, voltar a brilhar. Porque a Bíblia vai dizer lá em Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Te convido a mergulhar comigo durante esses dias na palavra, mastigando a palavra, comendo a palavra e entendendo a palavra, não com dificuldades, mas eu e você. Posso contar com você? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh glória, aleluia.